Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br, a primeira plataforma que dá muito valor àquilo que é mais importante na nossa vida. Hoje, como sempre, estou com um convidado muito especial aqui no nosso programa. Bem-vindo, Igor dos Anjos. Que nome lindo, primeiramente. Oi, oi, gente. Muito obrigado pelo convite, Marina. Igor, onde é que você está no mundo? Então, eu sou de Candeias, lá na Bahia, mas hoje eu estou morando atualmente aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, fazendo faculdade. Então, para a turma da Bahia, as nossas saudações, e para a turma do Rio de Janeiro também. Como sempre, vou contar primeiro a história do Igor, que é uma. Bom, eu diria que para 20 anos, Igor, você tem uma trajetória surpreendente. Vou compartilhar aqui. O Igor teve seu primeiro contato com o mundo da robótica. Esse programa nos leva para lugares muito especiais aqui da sabedoria, da cultura e da tecnologia. A robótica educacional. Então, teve esse contato bem cedo durante o ensino fundamental 2. Já no ensino médio, observando que muitos de seus colegas não tinham familiaridade com ciência e tecnologia, Igor fundou a Black Gold. Já já a gente vai saber mais sobre a Black Gold, uma equipe de robótica de garagem independente. A missão da Black Gold é disseminar o conhecimento da robótica educacional e promover a inclusão digital entre estudantes de escolas públicas, através de oficinas e palestras e organização de equipes para participação em torneios. A Black Gold inspira e capacita jovens a explorar o mundo da ciência e da tecnologia de maneira prática. Além disso, o Igor lidera diversos esforços para implementar programas de robótica educacional nas escolas da rede estadual, o que é muito importante, ampliando assim o acesso de estudantes e também trazendo muitas oportunidades educacionais. Não à toa, o Igor é atualmente juiz do Festival SESI de Robótica e também é um jovem transformador a Choca. Uau, Igor, que espetáculo! Muito obrigado. Bom, aqui no nosso programa tem uma tradição, e essa tradição é o ping-pong de aquecimento. Como você sabe, o nosso mundo aqui é da gentileza e generosidade, então queremos saber a sua visão sobre isso. Para você, em uma palavra, o que significa gentileza? Acho que companheirismo, podemos dizer assim. Companheirismo, que bonito. Acho que essa palavra nunca apareceu aqui no nosso programa como gentileza. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? A minha avó, sem dúvidas. Acho que quando eu falo muito companheirismo é disso dela, né? Ela mostra, resplandece isso. O companheirismo vai muito além somente, né, de estar ao lado, mas sim de ser ali, presente pela pessoa. Bonita a palavra resplandecer. Resplandece. E a palavra presença, né? Algo tão difícil no mundo de virtualidades, inclusive. E o que significa generosidade? Acho que generosidade ele também segue o mesmo viés, né? Vai levando principalmente esse apreço do companheirismo. Acho que o companheirismo vai ser o que vai definir tudo hoje. Apreço também é uma palavra muito bonita. E quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Minha avó, de novo. E como é que é o nome da sua avó? Minha avó se chama Dalva. A avó Dalva. Aqui um Oi, abraço. vó. Um abraço do nosso programa Gentileza e Generosidade e Poder dos Jovens. Está muito feliz em ter aqui seu neto, Igor, com tanta história linda para contar e para inspirar as pessoas. Agora, a gente chega no momento do dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta pra gente, Igor, um gesto de gentileza que você praticou e que marcou a sua vida, e um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida também. Acho que um gesto de gentileza que eu recebi e mudou minha vida foi a primeira oportunidade que eu tive da robótica, né? A primeira vez que eu fui convidado por Caliane a integrar a equipe de robótica independente foi um gesto de gentileza, né? Porque eu entrei na robótica fora de período de inscrições e aí por diante. Então, foi uma gentileza me convidar, né? Naquele momento que era totalmente adverso e que mudou totalmente minha vida. Acho que uma generosidade que eu acabei, né, devolvendo em troca foi a Black Good, né? Compartilhando conhecimento. Acho que isso também é uma troca de generosidade entre as pessoas.
Muito bonito. E um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou sua vida, e que você praticou e marcou sua vida também. Esse mesmo é o da Berk Gold. Acho que esse momento, esse movimento de o que me marcou e que a generosidade que eu faço também marca as outras pessoas, a gente faz através dessa generosidade. A generosidade ela vai através do compartilhamento do conhecimento. Acredito que também foi uma bem importante que marcou. Compartilhamento do conhecimento. Muito bonita essa visão. Complete a frase, Igor. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... Se fôssemos gentis. Gentis e apaixonados por nós mesmos. Acredito que muito segue assim. Que bonito! Eu concordo totalmente. Gentis e apaixonados por nós mesmos. Nossa, temos aqui como dizer, um programador não só da robótica, mas de um programador no nosso senso relacional. Muito bonito. Apaixonados por nós mesmos. Muito bom. E a gentileza e a generosidade têm o Mudar o mundo. poder de mudar o mundo. Eu tô nessa. Acredito nisso e sou bem dedicada a fazer isso, especialmente com vocês, jovens sociotransformadores. A gente tem uma pesquisa, Igor, que está aí direto, que é a pesquisa Três Coisas que eu quero melhorar no mundo. E eu quero ouvir de você, a gente já está na 4ª edição, preparando a 5ª em breve, mas eu quero ouvir de você. Quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo? A primeira, eu acho que é educação, através da robótica educacional. A segunda, entra principalmente nas nossas infraestruturas das comunidades mais desfavorecidas, né? Quando a gente entra para falar de favelas e comunidades que são vulneráveis, acho que a gente precisa mudar muito. E acho que a terceira, a gente precisa mudar muito entre a gente, né? Entre pessoas, como cidadãos. Essa concepção de sociedade, né? A gente precisa melhorar muito enquanto sociedade. Entender um pouco mais de gentileza, né? De generosidade também. Como isso é fundamental. Muitas vezes a gente vai só para o caminho da técnica, o caminho da técnica, às vezes até da tecnologia, e a gente esquece que a questão relacional ela é fundamental, né? As coisas não vão funcionar sozinhas, as pessoas vão se relacionar para que a gente possa chegar lá, alcançar nossos resultados. Muito bem. Bom, só até aqui já deu para ver o nível de inspiração que o Igor traz para a gente. Mas é agora que começa a brincadeira. Igor, vamos mergulhar na nossa entrevista. Primeiramente, né, aquela curiosidade, antes de tudo, como é que você virou um apaixonado pela robótica? Como é que a robótica entrou na sua vida? E você falou o período, mas a gente quer saber detalhes aqui. Foi a influência de algum familiar? Foi alguém na escola? Foi algum programa de TV? Algo que você viu no computador? Foi um robô? Como é que isso aconteceu? Minha paixão pela robótica, ela começou quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Eu entrei na rede SESI de ensino lá em Candeias. Entrei como bolsista na época e foi meu primeiro impacto, assim, né? A primeira cara que eu estava tendo contato com a robótica nacional, né? Através da Lego Education. A partir disso, quando chegou os períodos de competição, a gente sempre tinha os torneios internos, que a gente fazia competições entre as turmas, né, de robótica. E eu sempre era apaixonado de querer participar das competições que eram fora da escola, mas nunca tive oportunidade. E aí, no ano de 2018, surgiu essa oportunidade. Né? Foi um momento que, de fato, eu entrei para a competição. Então, foi aí onde eu fiquei mais apaixonado ainda pela robótica. Muito mais que aí, meu primeiro ano, eu participei como voluntário dos torneios de robótica, participei como anjo, que a gente chama. Então, não participei como competidor, e nem como professor, e nem como juiz. Foi, de fato, a escadinha para subir, né? E depois, só em 2018, né, que eu vim participar de fato como competidor. Então, 2017 eu participando como anjo, depois competidor, 2 anos participando como competidor, depois 2 anos participando como professor orientador da Black Gold. Né? Então, a Black Gold ela começou em competição, a gente começou de fato competindo, e já faz cerca de 2 anos que eu estou como juiz do campeonato. Né? Então, agora, deixando a área de orientação, mas para a área do juizado mesmo do campeonato. Mas que sofisticado e que rápido! Pensando de forma prática, né? A robótica realmente é uma alternativa dinâmica e divertida quando a gente pensa em desenvolver habilidades e quando a gente vai além das matérias tradicionais na sala de aula. E pensando nisso, né, você é um entusiasta de tecnologia e de ciência,
Como é que você percebe essas habilidades que se chamam de soft skills, né? Dessas habilidades leves, que vão sendo desenvolvidas nos jovens, e que impacto isso traz para essas... Vamos pensar nas novas gerações, né? Que impacto isso traz para as novas gerações? Se a gente pensar há 20 anos, há 30 anos, isso não existia. Então, é um tipo de habilidade que alguns até misturam. Então, é legal você contar um pouquinho também para a nossa querida audiência, entre robótica, tecnologia, inteligência artificial, para quem coloca tudo dentro do mesmo pacote. Conta um pouquinho essa diferença e como esse desenvolvimento de habilidade, né? Porque às vezes a gente fala em tecnologia, todo mundo pensa a criança no computador e fica ali horas de tela. Qual é a diferença para a robótica? Pensa que a gente está falando com pessoas que talvez nunca tiveram contato com esse assunto e que olham robótica e não sabem exatamente o que é. A robótica, Maria, a gente sempre fala que ela vai muito além do que robôs, né? A gente está falando ali de uma criança que está começando a aprender o que é a gestão de projetos, o que é a gestão de tempo, o que é o processo dela, de fato, de trabalho em equipe, porque a robótica ela é muito trabalho em equipe. Então, o desenvolvimento de habilidades principais que a gente tem com a robótica. É um movimento que esse jovem, essa criança, ela está ali começando, ela está tendo que se organizar totalmente, né? Sair da zona de conforto, se organizar. E dentro da robótica, dos campeonatos de robótica que a gente participa, sempre tem esse desenvolvimento de projeto científico, né? Projeto de pesquisa, como a gente chama. Então, é sempre visando solucionar um problema da sociedade. Né? A gente já teve anos que a gente falava sobre transporte logístico, sobre animais. Aqui até tem 2 tapetes das competições, né? Então, são 2 temporadas seguidas. E a gente sempre traz isso para o jovem, para que ele pense além do robô, né? O robô está executando o que a gente planeja, ele está executando o que a gente constrói em coletivo. Mas além do robô, o que leva consigo, né? O que o jovem vai levar através da robótica é o conhecimento, né? Muitas dessas habilidades que ele vai estar desenvolvendo que vai moldar o resto da vida dele toda, né? Eu sou uma prova viva disso. O que eu aprendi lá me mudou até hoje. Igor, tem muitas coisas tem a automação, tem a programação, e são desafios que realmente vão além de construir robôs, e sim de construir soluções, utilizando ferramentas. Sempre um processo de robótica, ele demanda peças, tudo vai ter peça, ou existe algo totalmente digital que você faça no computador? Como é que é isso? Então, a gente envolve peças, né? Hoje a gente trabalha com a metodologia de ensino da Lego Education, né? Com Spike Prime. Então, de fato peças, são peças de Legos, né? Com bloco de programação, motores, sensores. E esses alunos, eles são desafiados a desenvolver soluções para conseguir realizar as missões dessa arena de desafio. Então, eles têm que botar a mão na massa, construir um robô que seja robusto, mas que ao mesmo tempo ele consiga ser prático de realizar todas as missões. E aí, saindo dessa área do físico, né, a gente entra para a área do virtual, que é toda a programação. Então, a gente está falando aí de programar tanto em Medstorm, mas também programar em Python, que é uma linguagem de programação que ajuda com que os estudantes eles facilitem o processo de construção direcionado e o processo de programação direcionado ao que eles querem executar. Então, para quem achava que robótica era só construir robôs, a gente pode falar de inúmeras coisas. Eu já vi construção de foguetes, eu já vi construção de automóveis inteligentes, e tudo que a gente vê hoje, inclusive, esses carros andando sozinhos, né? Quantas coisas que estão surgindo por aí, certamente são desenvolvimentos advindos da robótica, né? E essa questão que o Igor apresentou também do Lego, blocos de montar, que de alguma forma, né, são fáceis da gente entender, fica tangível, né, que é uma peça encaixada na outra, e quando você coloca é, mecanismos, você citou motores, sensores, entre outros tantos acessórios, tudo isso ganha movimento, né? Não vou falar que ganha vida, não é exatamente ganha vida, mas pelo menos ganha movimento, ganha função, que ganha ação. Isso é um ganho para toda. Vou fazer uma rima, né? Já que eu falei motores, sensores, ação, função, e isso é um ganho para toda a educação, porque você já começa a preparar esse jovem de cedo para um novo mercado de trabalho e uma nova demanda da sociedade, não é? Uhum, com certeza. Bom, quando você criou a Black Gold, primeiramente, por que o nome Black Gold? Vamos começar por aí.
O nome Black Gold, ele significa ouro negro, né? Bem direto, bem dinâmico. Mas a gente traz muito isso que reflete na nossa cidade. Candeias, ela é conhecida por ser, né, a cidade pioneira do petróleo no Brasil, onde foi instalada a primeira refinaria do país, a Landulfo Alves, e sempre era chamado de Ouro Preto, né? O petróleo era chamado assim. E o nosso antigo colégio, onde a gente começou, onde a gente se conheceu e onde de fato veio o start para criar Black Gold, se chama Colégio Estadual Ouro Negro. Então a gente juntou isso, né? E tanto que dentro da logo da BG tem uma mão que ela significa a mão dos trabalhadores de Candeias e a chama da refinaria, né? Então a gente traz consigo esse legado muito bom que veio dos trabalhadores da refinaria que formaram, né? Que moldaram a cidade. Quem quiser seguir a Black Gold, segue por onde? @ Instagram, tá? @equipe Black Gold. Aí, gente, anotado aí, @equipe Black Gold. Sigam e acompanhem, nosso momento, propaganda, merchandising aqui no Poder dos Jovens. Bom, agora vamos falar, já sabemos de onde veio o nome e como é importante trazer contexto, para quem achava que o nome era só um nome solto aqui. A Black Gold consolida a sua trajetória, certo? É um modelo. Hoje a Black Gold você caracteriza como? É um projeto social, é um negócio social, é uma empresa? A gente chama mais de iniciativa hoje em dia, né? A gente está muito mais nesse lado de impulsionar, mas também empoderar esses jovens que estão dentro das escolas e estão saindo para esses outros espaços, né? Hoje a Black Gold, ela não perde o foco das competições de robótica, a gente sempre tem o intuito da competição, a gente tem equipe de competição própria, mas a gente ficou pensando por muito tempo o que é que a gente consegue realizar fora da competição, né? A gente está com a competição e sabe que é muito massa, que é muito boa de fato para o estudante, mas o que a gente consegue realizar enquanto Black Gold fora da competição. Então, hoje em dia, a gente faz esse processo, a gente também está estudando ainda, aprofundando mais como é que a gente consegue empoderar jovens dentro das escolas públicas, capacitar esses jovens para que eles próprios criem os clubes de robóticas deles. Né? Então, a gente está fazendo esse processo que a gente consegue ir entrando nos territórios, entrando nas cidades assim de uma maneira maior, né? E mais direcionada também, esse público. Então, a Black Gold passa isso da iniciativa, ela sai de equipe e passa para a iniciativa para que ela possa ter essa capilaridade. Então, é uma capacitação para multiplicação, inclusive, né? Não só uma capacitação de uma habilidade, mas uma habilidade, eu diria, de conhecimento, uma habilidade técnica na robótica, mas também uma habilidade de multiplicar e fazer com que essa mesma estrutura se expanda. Muito inteligente. Hoje, como é que vocês estão estruturados? Quem são os seus sócios? Quem são os seus investidores? É muito interessante a gente compartilhar esse tipo de informação com a nossa audiência, porque a gente tem jovens, a gente tem empreendedores sociais, tem uma audiência bem ampla aqui no Observatório do Terceiro Setor, assim como na Educação para Gentileza e Generosidade, esse nosso conteúdo vai para as escolas, vai para os professores, vai para crianças e jovens que pensam, né, eu também quero fazer um projeto, mas será que eu consigo? Às vezes o pessoal trava antes de fazer, porque não tem a noção da estrutura. Conta um pouquinho para a gente, Igor, como é que foi montar uma iniciativa, né? Quem apoia vocês, quem está associado a vocês, e aproveita para contar um pouquinho o que deu certo, o que deu certo a gente está vendo, e os desafios que você teve. Eu não quero usar o que deu errado, mas o que o povo chama de aprendizagens, né? Os aprendizados que você teve para mostrar, especialmente que assim é complexo, mas não é impossível. Sim. Início de tudo, para que a gente pudesse criar uma iniciativa dessa, a gente teve que ter uma equipe muito boa, mas também muito disposta, né? A gente sempre fala isso. Quando eu vim com a ideia da BG, da Black Gold, eu tive que ter essa rede de apoio, né, desses amigos que colaram e falaram assim, vamos todo mundo juntos, apertamos a mão e fomos. Né? Então, de primeiro momento, a gente convidou o Beltrão, Nadine, Maju, Marlon, que de fato apoiaram a gente de primeira. A gente veio também, né, eu e Marlon estávamos liderando nessa época a equipe como técnicos orientadores. E pasme que eu só tinha 17 anos na época, então era a responsabilidade tamanha, cuidar de 10 crianças, e eu também era um desses jovens que estava no meio. Mas que Marlon era o que tinha 19 anos, eu falei, então eu vou estar assumindo aqui, mas você que vai assumir na papelada. Já tem o mais velho, né? Já tem o mais velho de 19 para cuidar de tudo.
Então, isso foi um dos principais desafios do início também, né? E aí a gente, a partir disso, porque a gente não tinha professor, a gente não tinha vínculo institucional nenhum, nenhum vínculo financeiro. A gente não tinha um responsável legal, podemos dizer assim, né? A gente tinha Marlon, que a gente foi formando Marlon para que ele pudesse assumir esses espaços também, e comigo a gente assumiu em conjunto. E a Back Gold, ela foi muito disso, foi construída por muitas mãos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem essa divisão, a gente tem a divisão tanto de comunicação, a liderança de comunicação, a liderança de competições, e que é liderada por Maria Juliana, né? Maju, ela cuida mais dessa equipe de competições específica e das escolas também que querem implementar robótica na sua escola, mas só que não sabem como. A gente também segue essa consultoria quando é necessário. Né? Então, Igor, muitas das escolas de Candeias também já me chamaram para conversar, e eu falei, vamos conversar, tem essa ideia, tem essa proposta, e a gente faz junto. Mas para que a gente sabe que um projeto desse possa continuar, é um projeto que acaba sendo caro, podemos dizer assim, né, para aquisição do material de robótica, mas a gente tenta sempre trabalhar com nossas adversidades, né, para que a gente possa executar um bom trabalho. Então, nas nossas oficinas de robótica virtual, a gente faz um mini curso, né, um workshop, podemos dizer assim, de programação virtual, que todo mundo consegue fazer da sua casa, né, então a gente consegue disseminar a partir dessa forma. Mas dos materiais, a gente tem um apoio do SESI Bahia, né? Então, o SESI Bahia, ele deu esse kit para a gente, um kit de spike, kit de expansão, e também todo o aparato de competição, né? Ou seja, a mesa e o tapete de competição, eles cederam para a gente, para que a gente pudesse continuar, né, trabalhando e continuar também disseminando tudo isso. Além disso, a gente também tem um apoio, né? A gente teve apoio nesses 3 anos de competição já da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, né? Então, sempre apoiando e incentivando com que a gente estivesse participando desses eventos, né? A gente fala de uma equipe que é composta por estudantes da rede pública, né? Então, é sempre importante a gente ter também esse apoio de órgãos institucionais para que a gente possa garantir a participação desses jovens dentro desses espaços, né? Para quem ouve a gente, como é que foi chegar... Bom, no SESI você já estava dentro desse ambiente, mas como é que foi chegar na Secretaria da Educação? O pessoal fala, não, isso é o Igor, é sobrenatural, ele conseguiu. Eu tô aqui no meu cantinho, como é que eu consigo? Como é que você conseguiu? Qual o segredo dessa articulação com as redes boas? Eu acho que vai muito do network mesmo, Maria. A gente vai trocando muito network. Eu começo dessa parte de projetos desde muito cedo, né? Além da robótica, eu fui do Parlamento Jovem Brasileiro em 2019. Então, eu já participei desses vários programas que vêm modando simulações. E dentro do Parlamento Jovem, eu tive essa oportunidade tamanha que era de me aproximar com a Secretaria de Educação. Né, na pessoa do professor Josivaldo, que está comigo até hoje. O professor Josivaldo veio e me ensinou muita coisa também. Então, essa parceria é muito firmada nessa construção e nessa oportunidade, né, que a gente tem que levar com os nossos jovens da rede estadual. Então, quem está achando que é um milagre, que de repente o contato vem do além, assim, tem que batalhar, gente, tem que montar sua rede de network. Não existe milagre também fácil, fácil, é, alto lá. Então, reflitam sobre isso. Como é que está a sua rede hoje? Quem são os seus contatos? Se você tem um projeto numa determinada área, quem você conhece nessa área? Eu não vou usar a palavra para facilitar, eu vou usar a palavra para viabilizar o seu projeto. Então, redes, de fato, fazem toda a diferença. Está aqui o Igor comprovando. Igor, saiu um estudo, né? E você até tem falado bastante sobre esse estudo, aquele estudo, O Abismo Digital no Brasil, feito pela Locomotiva e pela PwC. São alguns dados de 2020, e esses dados de tecnologia às vezes levam tempo para a gente ter uma atualização frequente. E esse estudo mapeou que só 15% das escolas no Brasil oferecem curso de robótica e programação, e isso na média, se a gente somar só as escolas da rede pública, 13%. Tem vários motivos que impactam. Um dos motivos é especialmente peças, como você acabou de comentar, para a construção de robôs. Você tem o apoio do SESI. Como você vê uma solução à necessidade das peças, mas existe algum outro formato, talvez mais... eu vou para o caminho da reciclagem, da economia circular. Existe alguma outra modelagem em que uma escola que não tem não tem possibilidade de comprar, de adquirir, não tem ninguém para doar por perto, ou não,
ou às vezes numa quantidade suficiente. Existe alguma fórmula para solucionar isso, reciclando, por exemplo? Bom, Mari, tem sim. A gente hoje leva muito em consideração isso, né? Como é que a gente consegue, quando a gente fala de escolas públicas, a gente está falando também de escolas que muitas das vezes têm um orçamento muito reduzido, né? Então, é uma coisa que interfere bastante quando a gente vai para a aplicação. Então, a gente não pode levar somente uma metodologia de robótica, a gente tem que pensar numa metodologia que seja inclusiva também. Hoje a gente trabalha muito com a Lego, também com materiais de robótica físico em si, porque a gente fala de competição, né? Então, quando a gente, de fato, tem uma equipe de competição, aquilo ali, de fato, tem que ser direcionado e tem que ter um material específico que aquela competição pede, né? E hoje, esse modelo que a gente utiliza possibilita que a gente participe de mais de 3 campeonatos, né? O que outro modelo, por exemplo, como se fosse o Arduino, que é um modelo mais barato, né, do que um Lego, outra metodologia de ensino, mais mão na massa do que o Lego também, que a gente vai continuar de PC para PC, mas o Arduino ele é muito mais desse processo de montagem, né? Então, você pegar, por exemplo, uma pilha, né, que juntar os fios jumpers todos ali dentro de uma carcassinha de robótica e colocar tudo em si. Então, quando a gente fala assim, de acesso, de fato, a Berkeley Gold hoje a gente vem pensando, né, como é que a gente consegue dinamizar de forma mais prática que as escolas, por si só, consigam fazer essa efetivação, né? Mesmo tendo essa questão do orçamento. Por isso que a gente leva muito o papo da programação. A gente, de fato, compra essa ideia, né? Tainara, ela vem hoje construindo isso com a gente. Tainara é da equipe Berkeley Good também, é da nossa iniciativa. E ela leva também muito essa visão de como é que a gente consegue acessibilizar essa metodologia para as escolas, né? Como a gente vê, somente 13% das escolas públicas têm acesso. Em 2019, a gente começou essa conversa de colocar a robótica na rede estadual, né? Então, a gente já veio, eu acho que desde eu pequena, desde eu jovem, já estava ali. Hoje, o atual governador do estado, o professor Jerônimo, que era secretário de Educação da época, secretário, vamos conversar sobre isso. Né? E aí, no ano de 2021, a gente, de fato, conseguiu, né, fazer um modelo de projeto, a gente conseguiu implementar em 100 escolas da rede estadual da Bahia, né, através da Secretaria de Educação, fez esse processo de implementação de robótica nacional nessas 100 escolas, mas que é um número que ainda é baixo para comparar da rede, né, de mais de 800 escolas, 900 escolas que o estado da Bahia tem, estaduais. Então, é um processo que a gente está, que eu acho que precisa ser muito mais incentivado, além da iniciativa, né, do terceiro setor, mas acredito muito também pelos órgãos públicos. É um trabalho conjunto, né? Um pensamento sistêmico, porque essa é uma formatação de solução sistêmica que beneficia toda a sociedade, especialmente a gente fala em capacitação, a gente fala em indivíduos, mas precisamos olhar para toda uma economia que se beneficia com esse tipo de processamento. Quando a gente pensa em educação técnica, né? Aquela formatação que você tem o ensino médio técnico e já sai com uma formação, quando você antecipa isso, é espetacular, porque muitos jovens podem ter contato com algo que às vezes podem passar pelo colégio, pela formação inteira e nem saber que isso existe. Isso muda muito, tomadas de decisão, caminhos profissionais e até inspirações para falar, não, eu vou me inspirar no Igor, eu vou montar o meu negócio aqui também, né, o meu projeto, minha ação de impacto para fazer essa multiplicação. Como dizer, um pensamento bastante visionário seu, Igor. Você contou agora para gente, aqui no começo da nossa conversa, que você saiu de estudante e virou juiz. E isso tudo é uma velocidade de acesso, isso trouxe perspectivas para você, e quando a gente fala em inclusão digital, esse é um assunto importantíssimo para o mundo todo, especialmente para o nosso querido Brasil. Conta pra gente como você se sente sendo um verdadeiro sócio transformador robótico aqui no nosso país e que diferença isso fez na sua vida e que diferença você imagina que isso possa trazer para a vida de todos os jovens que tem dois caminhos, né? O jovem que participa desse processo e o jovem que assiste esse processo também e que se inspira. Primeiramente, eu amei esse termo sócio transformador robótico. Eu aderi isso agora e tudo que eu Pode usar, é seu, é seu. Foi feito para acho que... você, especialmente. Obrigado. Eu acho que, principalmente, Mara, quando a gente fala disso tudo, hoje eu posso parar e perceber que, de fato, tem uma jornada que foi difícil, mas que eu lutei, né? São quase 8 anos já na área da robótica, né? Comecei desde muito jovem. Então, quando eu passei por esses processos, por esses espaços, acho que
muitas das pessoas, às vezes, pensam em desistir, né? Quando você entra, quando o caminho é difícil. Acho que isso também conta muito. Eu acho que, por eu sempre ser esse menino, eu conto isso até no livro que a gente lançou recentemente com a Choca, né? O Mundo de Pessoas se Transformam. Eu sempre falei isso, que meus pais sempre falavam que era um menino muito traquino, né? Muito atentado. E eu era também esse menino muito sonhador. Né? Então, por eu estar esse caminho difícil, estava ali. Eu falei, não, peraí, isso aqui é um desafio para mim. Eu vou superar meus desafios agora. E aí foi esse processo, essa primeira chance que eu tentei, não consegui ser competidor pela equipe oficial do CERN, só a oportunidade de ser voluntário, né? Então eu já comecei como voluntário como anjo, que era de fato levar a equipe, sair do pit stop dela e ir ali para aquele momento que era principalmente da sala de avaliação dela ou para a sala ou para a arena de desafio do robô. Ou seja, eu não competia, eu não estava literado aqui. Eu falei, não, ano que vem eu vou estar aqui competindo. E dito e feito, ano passado eu estava lá, um ano depois daquilo, eu estava lá competindo com a Tech Evolution, que foi a minha primeira equipe. A gente ficou 2 temporadas competindo, 2 anos. Depois da Tech, a gente fundou a Backgold, né? Então a Backgold veio muito com essa visão de dar a oportunidade da robótica acionar com outras pessoas de escola pública, principalmente que nossa escola não tinha. Foram 2 anos sendo técnico de destaque, e aí eu fui premiado nos 2 anos como técnico de destaque dentro do festival. O Tefal tá até aqui do meu lado, que eu sempre trago ele comigo para minhas viagens. Vou até mostrar aqui rapidinho. Ai, que Aí, legal! é de Lego. Eu tava falando mais cedo. E o que está E aí escrito aí minha no vida... seu troféu para a gente ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Do First Lego League, que é o nome da competição que a gente participa. Em primeiro lugar, técnico de destaque. Parabéns! Muito bom! Obrigado. E aí minha área de atuação como juiz, ela entra muito nisso, né? Eu já tinha participado como juiz, se não me engano, esse ano é meu terceiro ano, é meu segundo, é meu terceiro. Eu já estou me perdendo nas datas. Mas é uma coisa que é muito gratificante. É, de fato, reconhecer todo o caminho que a gente passa, né? A gente sabe que o mundo da robótica, infelizmente, é um mundo muito elitizado, né? A maioria das suas vezes, somente pessoas brancas têm acesso à robótica educacional. Quando a gente para pensar em educação tecnológica também, né? A gente não consegue ter esse acesso. Mas hoje, né, graças a Deus, a gente consegue acessar, a gente consegue mostrar que, de fato, o nosso espaço é ali. Então, meu espaço muito como juiz de robótica é trazer esse movimento, né? Trazer esse movimento também de representação. Além do conhecimento, também um movimento de representação dentro dos espaços que a gente tem que ocupar. Levar essa voz também das equipes independentes que estão necessitando, das equipes de escola pública que venham a se moldar. Lógico, né, que a gente também sempre traz a técnica muito para si. Nesse ano, nisso, eu participei do torneio internacional da First, que foi lá em Houston, nos Estados Que Unidos. chique! Como é que foi essa Então, foi experiência? maravilhosa. Então, foi um momento que eu saí de Candeias, né, podemos dizer assim, e fui para lá em De Houston. Candeias Né? para Houston, muito chique. E aí esse processo foi muito bacana, que eu pude trabalhar ao lado de pessoas maravilhosas, como a Rosi, como a Isa, o Éder, o Júlio, que foram também voluntários brasileiros que foram para lá para o Brasil, ou para lá para o Houston. A gente atua como juiz, mas lá a gente atua como voluntário. A gente voltou para essa parte de como é que ser voluntário, mas também num torneio imenso, gigantesco, com mais de 1.500 jovens lá competindo simultaneamente. Então, era uma loucura, mas que foi bastante desafiador, mas bastante maravilhoso, né? Ir para outro país, conhecer uma nova língua, novos modelos de aplicação da metodologia da robótica, muito massa. Que experiência incrível e que perspectiva muito boa. Então, para você que ouve a gente aqui no programa e que fala, eu não consigo, não é para mim. São 2 aprendizados, entre vários que o Igor está compartilhando aqui. Um deles é, gente, se você fica parado, não vai realmente. Quem fica parado dificilmente sai do lugar, né? Eu sei que a Terra gira, tem um monte de coisa aí que pode dizer cosmicamente que você está se movendo, mas se você quer fazer alguma coisa, você tem que se mexer na direção, se mover na direção dos seus sonhos. Pensar, organizar, se planejar, estruturar as suas redes e ver que tudo é possível, como sair de Candeias e ir para Houston, não é? Essa é uma grande prova de que sim, é possível. E, Igor, você é um jovem transformador a Choca. Então, primeiro, conta um pouquinho para a gente o que é ser um jovem transformador a Choca, e tem várias lideranças jovens que estão fazendo a diferença no Brasil. Conta um pouquinho o que é e
E aproveita já e traz o seu recado. Você tem contato com muitos outros jovens sócio-transformadores de várias áreas, né? Você é o nosso sócio-transformador robótico aqui da Educação para Gentileza e Generosidade, mas tem várias outras áreas e espaços, como dizer, infinitos de possibilidades. Então, conta também, né? Traz um pouco dessa sua visão de dentro da Choca, do que você tem vivido, para inspirar essa turma que está precisando de um sopro de perspectiva, né? Para mudar o seu dia e o futuro também. Ótimo. Ser jovem transformador na Choca é a gente partir, né? Cada jovem tem sua história, cada jovem tem seu processo. A gente começa a integrar, né? Um coletivo que é um mundo de pessoas que transformam. A gente acredita que todo jovem tem poder de transformação, toda criança tem poder de transformação, toda pessoa tem poder de transformação. Isso começa a gente com a sociedade também. A gente para a gente perceber, hoje a gente somos 35 jovens transformadores, né? Então, é um conhecimento que a gente recebe, essa é a identificação desses jovens, que têm suas iniciativas, né, que têm seus projetos desenvolvidos também em aplicação, mas que eles vão falar de diversas áreas do mundo. Né? Eu falo de robótica, o Pablo vai falar sobre letramento digital também, a Mariana Nunes vai falar sobre saúde mental, o Raiz Lúcio vai falar sobre a literatura, então vai ser sobre diversas áreas. E assim como o César, né, que também vai ser entrevistado, ele também fala sobre literatura. E aí por diante, a gente traz esse coletivo de pessoas, essas diversas experiências, e a gente faz essa troca de experiências. Né? Eu já conheci muitos jovens transformadores. Nosso reconhecimento foi presencialmente aqui no Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu se conhecer mais de perto, mas além das outras turmas de jovens transformadores também, a gente conseguiu se aproximando, conseguiu ir trocando. Acho que a sociedade, ela vai muito, a generosidade da sociedade, ela vai muito nisso, né, Mari? A gente vai a partir da troca. Quando a gente troca o conhecimento, a partir disso a gente não adquire o conhecimento somente para a gente, né? A gente adquire para a gente compartilhar, para que ele possa chegar a mais pessoas cada vez mais. Bom, que espetáculo! Você concluiu sua fala em grandíssimo estilo. Eu sou muito estudiosa das relações de troca, e é isso. Tudo se dá a partir da troca. Só quem não percebeu, né? Assim, quem não percebeu está realmente precisando rever seu repertório, porque é assim que as coisas funcionam. Você ter para você não faz o menor sentido de uma vida em sociedade. E que alegria! Eu vou fazer aqui um apanhado das grandes inspirações que você trouxe. Aí, e você contou aqui para a gente da questão do companheirismo e do apreço, né, que é um aspecto muito bonito para a gente considerar gentileza e generosidade, companheirismo, apreço, presença. Não adianta mandar presente, viu? Se você não está presente para fazer a diferença na vida das pessoas. Você falou muito de compartilhamento de conhecimento, isso é fundamental. Muitas vezes a gente fala na cultura de doação, do compartilhamento, da doação do dinheiro, da doação do material, mas o conhecimento ele é fundamental. Você pode ter as peças de Lego e você pode ter os sensores, você pode ter os motores, mas se você não tiver o conhecimento, você não consegue juntar essas peças e fazer e transformar isso em algo, né, que tenha função, que, que de fato exerça o seu propósito, né? E você contou de toda a sua jornada de batalha, falou de algo muito importante, que é gestão de tempo, gestão de projetos, que é entendimento do trabalho em equipe. E como isso é difícil, eu diria que essa é uma parte bem complexa, né, da ação. Montar, você pode seguir regras, mas para montar em equipe, você também tem protocolos e regras que são fundamentais para que tudo dê certo, para que o foguete voe, né, para que o robô ande, para que as soluções que são desenvolvidas de fato se implementem. Gostei muito da história da Black Gold, o nome, e essa capacitação para a multiplicação, que é um aspecto muito importante. O início da sua jornada, sem professor, sem um responsável legal ou jurídico, sem um vínculo financeiro, e olha onde vocês chegaram com tanta velocidade. Agora vocês têm suporte, apoio, patrocinadores, visibilidade, viagens para Houston, né? E quantas perspectivas, graças a, fazendo um resumo do resumo aqui, uma excelente rede de network, além de uma força de vontade incrível e desse brilho que a gente vê nos seus olhos, nosso jovem sócio transformador robótico, de que sim, é possível, você foi lá e fez. Igor, uma palavra aqui para a gente deixar de inspiração. Eu sei que é difícil resumir o mundo em uma palavra, e sempre que me perguntam, me fazem isso, eu falo, nossa, tem tanta palavra, tem que escolher uma.
uma palavra, uma frase curtinha para a gente inspirar a nossa audiência antes de encerrarmos. Transformação. Acho que é o que vai levar para hoje. Acho que a gente nunca deve deixar de se transformar. É se transformar em questão de conhecimento, de cidadão, de comunidade. Né? A transformação, às vezes, ela é necessária para que a gente possa evoluir em todos os aspectos. E isso vai muito também levar como se fosse um robô. Né? O robô ele precisa se transformar. Ele precisa ir para a prática para que ele possa executar suas atividades. Então, os social transformers. Muito bom. Muito maravilhoso e crescimento, cidadania, senso comunitário, uma aula imensamente grata, Igor, em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade. Queremos mais a sua presença aqui e a gente vai conversar, com certeza, pensar em próximas oportunidades e ter sua participação alegrando, inspirando e trazendo robótica para a nossa audiência. Muitíssimo obrigada, Igor. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.